Bom dia, meu povo lindo de Deus, a santa paz de Deus, amém? Glória a Deus, lâmpada para os teus pés, seja a palavra de Deus, amém? E luz para os teus caminhos, glória a Deus, porque assim como o carro precisa do farol para iluminar a noite, assim também precisamos de Deus para iluminar o nosso caminho, para calçar os nossos pés com o Evangelho, com a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, olha o que o Senhor te diz na sua palavra, que está em Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu era, amém? Antes que houvesse todos os dias, Deus já existia. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Glória a Deus. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É Deus que nos perdoa, amém? E que se esquece dos nossos pecados quando nós nos arrependemos e não voltamos a cometê-los novamente, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a loucura da idolatria, que está em Isaías 44, né? Porque muitos chamam loucos aos seguidores de Jesus, aqueles que crê no Filho de Deus e crê no Pai. Mas não sois louco, amém? Não somos loucos, porque a própria palavra diz: aquele que me confessar diante dos homens, amém? O próprio Jesus fala na sua palavra: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus e dos anjos, amém? Então confessa ao Senhor que tu és servo dele e seguidor, ovelha dos pastos de Jesus, amém? Glória a Deus, porque a própria palavra também diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão pelo Filho. Então aquele que tem o Filho tem o Pai, e o que tem o Pai tem o Filho. O que crê no Pai crê também no Filho, porque o Filho veio do Pai e está com o Pai à direita, amém? Então vamos falar da idolatria, daqueles que crê nos ídolos, amém? Glória a Deus. A loucura da idolatria, Isaías 44, 9. Todos os artifícios de imagem e de escultura são nadas, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo, né? Tá falando da idolatria, meu irmão, não sou eu, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? Para mim falar, porque não podemos viver enganados, amém? Não podemos viver cegos e nem surdos, porque todos ouvem, enxergam, amém? E podem também ler a palavra de Deus, porque ela está a palavra de Deus está na sua Bíblia, assim como está na minha, amém? Porque a palavra de Deus é uma só, amém? Se acrescentam, irão prestar conta com Deus. Se tiram, também irá prestar conta com Deus, porque a própria palavra diz: aqueles que acrescentam, o Senhor acrescentará os flagelos, que está em Apocalipse. E aqueles que tiram o que o Senhor deixou na sua palavra, o Senhor tirará também o seu direito, a árvore da vida, a fazer parte do reino de Deus. Não terá esse direito. Então não cabe a nós julgar quem tira da palavra e quem acrescenta, porque já os flagelos irão alcançar e já não terão parte no livro da vida, amém? Porque o Senhor apaga. Então que possam se arrepender, porque a palavra de Deus está aqui para disciplinar, para orientar, amém? Então, meus irmãos, não me julguem, o que eu estou lendo está na palavra, assim como está na minha Bíblia, está na sua também. Você pode ler Isaías 44, amém?
Glória a Deus. Todos os artifícios de imagem, de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo, né? Porque às vezes preferimos as imagens do que a Deus. Preferimos nos curvar perante as imagens que não pode fazer nada por nós. Pelo contrário, se cair em cima da gente, nos matam, né? Porque não pode salvar nem a si, e nem a mim, e nem a você. Amém? O único que pode nos salvar é Deus. E a porta da salvação é Jesus. A porta da graça. Assim como Noé e os seus filhos foram salvos, né, quando entraram na arca e a porta se fechou, assim também a porta da graça está aberta para que sejamos salvos do dia do Senhor, da ira do Senhor, que está para vir sobre toda a terra. As dores já estão na terra. Os acontecimentos, a natureza, né, e tudo que está acontecendo são as dores. Mas não é o fim ainda. O fim virá, meu irmão, com fogo, terremotos e muita dor e muitos ai. Amém? Para aqueles que não se arrependerem. Não são para aqueles que já estão nos pastos de Jesus, não. É para aqueles que não se arrependerem e não buscarem a porta da salvação, que é Jesus. Amém? Meu irmão, a palavra de Deus não é mentira, porque Deus não é o homem para que minta. Amém? E nem filho do homem para que volte atrás. O homem promete e muitas vezes não cumpre, mas a palavra de Deus, ela já é um decreto, ela já está decretada. O fim é certo. Amém? Mas aqueles que estão com Cristo reinarão com Ele para sempre. Amém? Não importa se já descansou ou se estão vivos, os que estão mortos ressuscitarão para reinar com Ele. E os vivos também reinarão. Amém? É promessa de Deus. E glória a Deus. Suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha que elas nada veem. Né? E é verdade, somos testemunha que as imagens nada veem. Glória a Deus. Nem estendem para que eles sejam confundidos. Nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundaria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Deus pergunta, quem, né? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Porque realmente são homens que morrem, né? E as pessoas fazem imagem desses homens para adorar, para se curvar. Homens como eu e você, mulher. Porque quando Deus diz homens, o Senhor se refere a tudo, né? Se refere ao homem e à mulher. Né? São homens que morreram, né? E as pessoas, aqueles que vivem dessa profissão, faz imagens para vender, né? Porque eles vivem das imagens para sobreviver, né? E aqueles que a compram se curvam diante delas, né? Glória a Deus. Não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma envergonhados, porque serão envergonhados no dia do Senhor. Amém. Glória a Deus, porque aqueles que confiam no Senhor serão salvos por Cristo, mas os que confiam em ídolos, quem poderá salvar? Se são homens, né, que já morreram e descansam, assim como os tantos dos santos também descansam. Mas aqueles que descansam em Cristo reinarão com Cristo, mas aqueles que descansam confiando em ídolos irão reinar com aqueles que estão por trás dos ídolos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artifício em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, amém?
esboçam uma imagem. Hoje eles fazem imagem, mas antigamente era desenhado na parede. Mas como tudo vai mudando, né? A sabedoria, Deus vai dando sabedoria ao homem e ele vai criando novas imagens, né? Porque a própria palavra de Deus diz que na terra tem mais imagens do que cidades. Porque a cada dia ele cria uma imagem diferente, um ídolo diferente para adorar. Porque as pessoas, eles não querem adorar o Deus que está no céu. Eles não confiam, né? Eles confiam mais nas imagens, sendo que as imagens não podem salvar. Amém? O artifício em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e a beleza de um homem. E é verdade, meus irmãos, você vê nas paredes, são várias imagens de vários homens, né, que já morreram e que o homem faz a imagem para adorar e se curvar perante dele, né? E o Senhor abomina. A própria palavra de Deus diz em Apocalipse que os idólatras não reinarão o reino do céu. Não estarão no reino de Deus. É palavra de Deus, meus irmãos, está em Apocalipse. Que passa a morar em uma casa, né? Que a gente traz a imagem para nossa casa e ali passa a morar e a gente passa a idolatrar, né? A gente passa a idolatrar como se fosse uma pessoa viva, né? A cuidar. E Deus abomina, meus irmãos. É só um alerta, né? Para os idólatras, para aqueles que adoram a imagem. Amém? Glória a Deus. Nada sabem, nem entendem, porque lhe grudaram os olhos para que não vejam. E o seu coração já não podem entender, né? Já morreram ali apenas uma imagem. Nenhum deles cai em si, né? O Senhor se refere ao homem. Já não há conhecimento e nem compreensão para dizer metade queimei, porque muitas vezes fazem imagem de madeira, né, também, para adorar. Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, porque muitas vezes pega a madeira, faz uma imagem e do resto queima para fazer a comida. O Senhor quer dizer aqui que para nada servem, né? A imagem de madeira, porque assim como a madeira serve para fazer a comida e a gente comer, e ali o resto o resto é cinzas, assim também como o ídolo, meu irmão, para nenhum préstimo tem, como está aqui na palavra de Deus, préstimo nenhum, né? Glória a Deus. E faria eu do resto uma abominação? Porque para Deus é abominação. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore, né? De gesso, de plástico, né? Que de tudo faz imagem, né? De gesso, de plástico, de madeira, e se curvam, né, meu irmão? Glória a Deus. Eita, palavra poderosa. De um pedaço de árvore, tal homem se apacenta de cinza, né? Porque assim como o restante se forma cinza, assim também é a imagem. Tal homem se apacenta de cinza e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma. A imagem não pode livrar nossa alma do inferno, senão Jesus, né? Porque a própria palavra diz, ele é o bom pastor, ele é o bom caminho, ele é a verdade e a vida. Glória a Deus. Nem dizer, não é mentira aquilo em que confio, não é mentira as imagens, e para nada servem, né, meus irmãos? Porque a própria palavra de Deus diz, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Assim como no Antigo Testamento, o mediador entre Deus e o homem era Moisés, porque era Moisés quem falava com Deus e trazia a palavra de Deus para o homem, né? Mas hoje Jesus se sacrificou uma única vez, derramou o seu sangue para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Então Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro que possa interceder por mim e por você. E muito menos as imagens, meus irmãos, as imagens. Amém? Seja ela qual for, nenhuma pode
e aqueles que confiam nela serão envergonhados naquele dia, no dia do Senhor, serão envergonhados, porque os que crerem em Jesus serão salvos. O Senhor dirá naquele dia: vinde, bendito do meu Pai. Mas todos aqueles que creem na imagem, o Senhor dirá: aparta-te de mim, porque não te conheço. Por que o Senhor dirá? Porque esses são os que negaram o nome de Jesus. Porque a palavra diz: o que crê no Filho, crê no Pai. E o que crê no Pai, crê no Filho. Porque o Filho vem do Pai e o Filho voltou para o Pai. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o Criador. O Senhor criou o céu e a terra. Então é nele que devemos confiar. Amém? Glória a Deus, porque é o que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Amém? Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, tudo para você passar. Amém? Glória a Deus. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces, porque Deus é o nome e Israel é o sobrenome. Então, se você faz parte de Israel, da graça de Israel, que é Jesus, teu sobrenome é Israel. Teu pai é Deus e o teu sobrenome é Israel. Então, tu faz parte do sobrenome de Deus. Olha a descoberta, olha a revelação. Amém? Glória a Deus. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Todos aqueles que creem em Jesus está crendo no Pai também, porque Jesus vem do Pai. Então tu és do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel. Eita glória! Olha a revelação do Senhor para ti hoje. Se tu é de Jesus, teu sobrenome é Israel. Glória a Deus! Então o Senhor, por amor do seu servo Jacó e de Israel, te escolheu. Amém? Glória a Deus. Ainda que tu não o conheces, eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro além do nosso Criador. Né? Porque somos semelhança de Deus. Deus se parece com nós, porque nós somos a semelhança do Senhor. Para que se saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Novamente, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E glória a Deus, meu irmão. Amém? Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos, todos eles cairão a uma em ignomínia. Os que fabricam ídolos, Israel, porém, será salvo pelo Senhor com a salvação eterna. Amém? Israel. Então você é Israel, porque você faz parte dos exércitos de Deus, você faz parte dos discípulos de Jesus, você faz parte do pasto do bom pastor. Amém? Então envergonhados são aqueles que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados naquele dia, onde o Senhor dirá: aparta-te de mim, porque não vos conheço. Porque para ti, Israel, sobrenome de Deus, o Senhor dirá:
Vinde, bendito do Senhor. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Deus não criou a terra para ser um caos. Deus não criou a terra para ser terra de escarnecedores, de zombadores, de contendeiros. Contendeiros são os que contendem com Deus, porque Deus não deixou sua palavra para ser contendida, mas sim para ser obedecida, porque a própria palavra de Deus diz: ai daquele que contende com o Todo-Poderoso. Amém. A fez e estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada pelo povo de Deus, pelos escolhidos, amém, pelos que faz parte do sobrenome de Deus, de Israel, amém, dos escolhidos do Senhor, daqueles que foram chamados, porque o Senhor chamou Abraão: sai da tua parentela, amém, que eu te farei como a areia do mar, de muitos povos, amém. Glória a Deus. Foi essa palavra: sai da tua parentela, porque a parentela de Abraão era adoradores de ídolo. Amém. Adoradores de ídolo, o Senhor chamou para fazer dele, amém, para fazer dele povo escolhido, povo santo, um povo diferente na terra, um povo que crê, um povo que recebe a palavra e se alegra. Amém. Glória a Deus. Mas sem discutir, meu irmão, sem contender, sem julgar placas, porque não é a placa que vai salvar, mas sim aqueles que têm os verdadeiros corações, os verdadeiros adoradores. Porque assim como o Senhor disse a Samuel, porque Samuel quando Deus mandou escolher um novo rei no lugar de Esaú, porque esse foi desobediente a Deus, não ouviu a voz do Senhor, não atendeu, o Senhor mandou escolher outro. E o Senhor escolheu a Davi. Mas Samuel olhou e viu o irmão de Davi, homem forte, de estatura forte. E ele disse: é esse. O Senhor diz: ei, Samuel, eu não olho a aparência, mas o coração. É o que está aqui, que o Senhor vê. Não se engane. A aparência engana, assim como o coração engana também. Mas Deus conhece o nosso coração. O coração engana o homem, né? Porque às vezes o homem julga pela aparência, mas Deus conhece aqui. Amém? Então não vá por placa. Deus sabe quem é os dele, amém? Naquele dia o Senhor saberá. Não podemos julgar, meus irmãos. Glória a Deus. Porque é Deus que levanta, é Deus que capacita, é Deus que escolhe e é Deus que chama para a obra. Amém? Glória a Deus. Olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, é todos, sem exceção, sem acepção de pessoa. O Senhor nos pede é o arrependimento, amém? E este de coração. Glória a Deus. Não é um arrependimento para o homem, mas é um arrependimento para Deus. Por que eu digo para o homem? Porque às vezes fingimos. E nas ocultas fazemos aquilo que dizemos para o homem que não fazemos. Sendo que nós não temos que mudar para o homem, mas para Deus. Então, olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Novamente. Amém? Glória a Deus. E o Senhor ainda diz aqui em Isaías 46:12: ouve-me vós, os que sois de obstinado coração, que está longe da justiça. Amém? Ouve vós que está longe da justiça de Deus. Faço chegar a minha justiça. E já está chegando, meu irmão. Observai o que está acontecendo no mundo. É no mundo inteiro.
Observai a minha justiça, faço chegar a minha justiça e não está longe, né? Já estamos nas dores. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Então o Senhor estabelecerá em Sião o livramento, o Senhor livrará todos aqueles que faz parte do seu sobrenome, que é Israel, que está na glória do Senhor. O Senhor salvará. Amém? Glória a Deus. Então assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos cadeus. Filha dos cadeus são todos os idólatras da terra, todos aqueles que creem em ídolo, que botam ídolos na frente de Deus. Amém? Porque quando nos curvamos diante dos ídolos, Jesus não está ali, porque nós estamos adorando a ídolos e não a Deus. Amém? Porque Deus está no alto e sublime céu. E quando nós nos curvamos, nós estamos olhando para frente, quando Deus está no alto. E então nossa oração tem que ser para aquele que está no alto, para o soberano, para o eterno, para aquele que tem o trono firmado no céu. Amém? E diante dele está anjos e querubins e serafins. Amém? Glória a Deus. Então recebe essa palavra, meu irmão. Não é minha, mas de Deus. Amém? Não estou julgando. Estou apenas lendo para que todos saibam a verdade. O ídolos não salva, meu irmão. Quem salva é Jesus. A porta da salvação é Jesus. Amém? Então não se engane. E não siga aqueles que te enganam também. Não seja como aqueles que estão com o ídolo na mão e com a palavra de Deus na outra. Amém? O ídolo não tem empréstimo nenhum, como está na palavra de Deus. O ídolo não entende e nem enxerga. Mas a palavra de Deus é a luz da nossa vida. É como o farol do carro, que em ruas escuras e deserta clareia, para que o motorista enxergue. Assim é a palavra de Deus. É a luz de Deus. É a lâmpada que nos leva para o céu. Amém? Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Que o Senhor Jesus a faça germinar em teu coração. E o bom agricultor que derrama a chuva do céu para que a erva, para que a semente do feijão, do milho, da fruta cresça, assim também ele derrame o orvalho da semente da sua palavra, para que seja regado em teu coração. Amém? Aquele que abre as comportas do céu, aquele que abre as portas do vento, dos quatro ventos, amém? Que está nos quatro cantos da terra. Amém? Plante em teu coração e regue, e o orvalho de Deus faça crescer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, porque ela é o caminho e a verdade e a vida que está em Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. A palavra de Deus hoje foi longa, mas é necessário a gente falar para que todos saibam, para que todo aquele que recebam com alegria também seja salvo por Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Eu sou a irmã Maria, sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Estou aqui para te abençoar com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.